Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos começando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2020. Para esse quarto trimestre, a CPAD preparou a lição A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. É um estudo sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Nesse conteúdo, nós vamos observar o porquê Deus fica calado, Deus fica em silêncio, muitas vezes em meio ao sofrimento humano, parecendo até que está indiferente ao nosso sofrimento. O porquê muitas das vezes, ou na maioria das vezes, Deus não responde os nossos questionamentos nos moldes que gostaríamos que Ele respondesse. O comentador dessa lição é o pastor José Gonçalves. Ele é líder da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Também é membro da Comissão de Apologética da CGADB. Um homem altamente usado por Deus. Em outros momentos, já nos abençoou grandemente com comentários da Escola Bíblica Dominical. Antes de falarmos sobre qualquer coisa do nosso conteúdo, dessa primeira lição de hoje, que é o livro de Jó, que é a lição que nós vamos estudar no dia 4 de outubro de 2020, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal ainda, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que está chegando pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pancas, pastoreada pelo pastor José Lopes da Silva, e toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um subsídio, um conteúdo da Escola Bíblica Dominical, para juntos aprimorarmos no conteúdo, para melhor servirmos ao Senhor nas nossas classes de Escola Dominical a cada domingo. Gostaria também de pedir a você para verificar aí o seu sininho, se você não está recebendo as notificações, verifique aí o seu sininho, verifique aí a sua inscrição, caso tenha dado algum problema, se inscreva de novo, ative o sininho de novo, para que você não perca nenhuma das lições, nenhum dos comentários que postarmos aqui toda a semana. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Tiago, no capítulo 5, e o versículo 11, que diz o seguinte: Eis que temo por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A nossa verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Antes de continuarmos no nosso comentário, já é interessante notar que um dos grandes objetivos do livro de Jó é contrastar a sabedoria dos amigos de Jó, ou seja, a sabedoria humana, com a sabedoria divina, que é adquirida pelo temor do Senhor. Então, ao longo da nossa série de lições aqui do livro de Jó, nós vamos estar contrastando a sabedoria humana com a sabedoria divina, que é adquirida pelo temor do Senhor, como já dizia o sábio Salomão. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3,
versículo 16, livro de Ezequiel, no capítulo 14, os versículos 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí na sua lição e também conferindo, né, criteriosamente na sua Bíblia. No livro de Jó, nós aprendemos que o experimentar Deus é muito mais profundo do que o falar sobre ele. Ao final do livro de Jó, o patriarca vai dizer o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora me veem os seus olhos. Ou seja, agora eu o vejo com os meus próprios olhos. Jó passa, do falar de Deus para o experimentar Deus. Ele passa, da teoria, para a prática. Muitas vezes nós falamos de Deus, nós teologamos, nós discutimos sobre Deus, mas o quanto nós temos experimentado, da vivência, do relacionamento com o Todo-Poderoso? É isso que nós vamos estudar ao longo dessa lição, dessa primeira lição, e também das lições subsequentes, de todo esse trimestre. A necessidade imperiosa de conhecermos o Senhor. Não apenas pelos livros de teologia, não apenas de ouvir falar, mas de experimentar, de relacionar, de estarmos ligados a Ele pela fé. Há coisas que acontecem na vida do crente que, inevitavelmente, levam a fazer perguntas, que traduzem em angústia para a sua alma. Tais como: se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Ao longo desse tempo de pandemia, é possível que alguns de nós, talvez você que está acompanhando esse vídeo, essa aula vídeo, ou esse vídeo aula, melhor, já tenha se perguntado: por que Deus permitiu tanta catástrofe? Já estamos, ultrapassando a marca, nós já estamos chegando, ultrapassando a marca de 150 mil mortos, no Brasil, sendo o Brasil, o país em segundo lugar, do ranking de mortalidade pela Covid-19. Por que Deus permitiu tudo isso? Nós não sabemos, os caminhos de Deus, mas uma coisa é certa: Deus tem um propósito especial em cada coisa que acontece na vida. Até mesmo no meio do sofrimento, Deus tem um propósito especial. O sofrimento de Jó, por exemplo, resultou em uma grande bênção para ele, em uma grande bênção para os seus amigos, em uma grande bênção para mim e para você. Hoje nós podemos estudar sobre a paciência de Jó, sobre a fé desse denodado servo do Senhor e sermos fortalecidos pelo que ele passou naquele momento da sua vida. Se Jó não tivesse passado tais desafios, nós não teríamos esta experiência. Poderíamos ter outras experiências, mas essa experiência nos faltaria. Isso mostra que aquele momento difícil da vida de Jó foi muito produtivo para ele, porque ele descobriu Deus. Ele experimentou Deus, não só de ouvir falar, mas de ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Também os seus amigos foram abençoados pelo sofrimento dele. E eu e você estamos sendo abençoados pela literatura que ele nos deixou. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó. É uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente, na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó
demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Diante da literatura de Jó, nós nos deparamos com a grandeza de Deus, com a soberania de Deus, em contraste franco, visível, da fraqueza ou da fragilidade humana. O apóstolo Paulo já nos adverte que é na fraqueza que a grandeza de Deus se aparece ou se manifesta. É na fraqueza humana que o poder de Deus se revela em nós. Portanto, essa obra é uma obra que vai alimentar a nossa esperança, a nossa fé, nos ajudando a viver uma vida de vitória, como viveu o nosso patriarca Jó. No nosso primeiro ponto, nós vamos falar aí sobre a autoria, local e data do livro de Jó. Primeiro, sobre a autoria. O livro de Jó é de autoria desconhecida. Não se sabe ao certo quem foi o escritor dessa tão maravilhosa obra. Ao longo dos tempos, várias opiniões foram levantadas. Uma delas é que Moisés fora o escritor dessa obra. Outra opinião é de que Eliú, um dos amigos de Jó, tenha escrito essa obra. Há uma ideia de que Salomão, Ezequiel, Isaías, Esdras e até mesmo o próprio Jó tenha escrito essa obra. No entanto, não se pode saber com exatidão quem escreveu esta obra. Os críticos dessa literatura, na intenção de repudiá-la, na intenção de desclassificá-la, faz dela uma colcha de retalho, atribuindo a essa obra vários autores, colocando-a como uma ficção, como um mito, como uma poesia apenas para trazer um mito, uma ficção, no sentido de esvaziar a veracidade do livro de Jó. Embora o livro de Jó seja uma poesia, está dentro da classe dos livros poéticos, essa poesia ela é inspirada e inerrante. Essa poesia escrita por Jó, esse contexto literário de poesia escrito no livro de Jó, é altamente verdadeiro. Verdadeiro porque, em segundo lugar, aqui no nosso segundo item, a pessoa de Jó é uma pessoa histórica. A Bíblia atesta a historicidade desse homem. No livro de Ezequiel nós encontramos ali que Jó ele é colocado ao lado de Noé e Daniel, quando o profeta de Deus, usado pelo Senhor, diz que ainda que estivessem no meio das cidades, Jó, Noé e Daniel, apenas estes se salvariam pelas suas integridade, os demais pereceriam. Tiago também atesta a historicidade de Jó, quando ele traz o exemplo desse abnegado servo do Senhor. No livro de Jó, no livro de Tiago, no capítulo 5 e o versículo 11, ele coloca aí a Jó como um exemplo de fé. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Mostrando que Jó foi um personagem histórico que viveu nos tempos passados, nos mesmos moldes de Abraão, Isaque e Jacó. Assim como aqueles patriarcas foram pessoas históricas, pessoas reais, Jó também foi uma pessoa real e não apenas um personagem mitológico, como querem os críticos da Bíblia. O nosso terceiro item aqui do primeiro ponto vai falar sobre a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz,
né, uma região, né, caldeia, uma região, portanto, da Mesopotâmia. Né, como Jó, né, Uz era uma terra real, ou seja, um local que de fato existiu. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Portanto, assim como Jó é um personagem real, o lugar onde ele viveu também existiu, que era a terra de Uz dos caldeus. A época de Jó, quando foi que esse personagem histórico teria vivido? A maioria dos comentaristas colocam Jó, né, dentro dos fatos ocorridos no período patriarcal, ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, o livro de Jó teria sido o primeiro livro da Bíblia, senão um dos primeiros, né? Ou o primeiro livro da Bíblia, ou um dos primeiros livros a ser escrito, né, junto ali ao Pentateuco, não sendo colocado ali na categoria de Pentateuco por causa, né, do seu contexto literário, que está mais para a poesia, né, do que para uma narração, né, como ocorre com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Porque os teóricos, né, os teólogos colocam Jó, né, dentro desse período patriarcal? Várias situações indicam que esse denodado servo de Deus teria vivido no período patriarcal. Primeiro, o fato de Jó ser um patriarca ou ser um sacerdote familiar, o que ocorria exatamente no período patriarcal, onde o patriarca era o líder do clã, né, os filhos, os netos, todos que nascessem debaixo daquela ordem, né, paternal, né, era considerado como filho daquele grande senhor, aquele líder do clã, né, o grande patriarca da família. Uma outra indicação é os nomes de Deus que aparecem no livro de Jó. Deus é associado com El, como Eloá e como Shaddai. Esses nomes, né, são muito ligados, ou esses nomes são nomes recorrentes, né, para Deus, que aparece nos livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Uma outra referência, né, para que Jó, né, se enquadre no período patriarcal é o seu tempo de vida. Né, nos últimos versículos, né, do livro de Jó, nós encontramos a seguinte expressão: depois disso, viveu Jó 140 anos. Depois disso, ou seja, depois da crise que ele viveu, depois da situação crítica que ele passou, ele ainda viveu mais 140 anos, mostrando que a sua vida foi longa e próspera na terra, o que ocorria apenas no tempo patriarcal. Depois dos patriarcas, nós não temos pessoas, né, com tempo tão longo de vida, né, como teve o patriarca Jó. Uma outra indicação para Jó, né, ser inserido no período patriarcal eram as suas posses, os seus bens. Não só apenas o fato de Jó ser um dos homens mais ricos do Oriente, ou o homem mais rico do Oriente, mas as suas posses, né, ser traduzidas em gado, ovelhas, camelo e terras. Né? Era a maneira de contabilizar os bens, né, no tempo patriarcal. Aqueles que tinham muitas ovelhas, muitos gados, muitos jumentos, esses eram os homens mais ricos da terra. Uma outra indicação é o fato de as filhas de Jó serem coerdeiras dos bens familiares, o que não ocorre nos tempos mosaicos, por exemplo, o que não ocorre em tempos, né, posteriores
ao período patriarcal. Toda essa evidência mostra que o livro de Jó, né, possivelmente tenha sido escrito no período patriarcal, e toda essa evidência aponta para Moisés como o seu escritor, embora não se tenha certeza. A escrita, né, do livro de Jó é incerta, assim como a data também é incerta. Mas essas evidências apontando para o período patriarcal coloca Jó em um período, né, de 1500 antes de Cristo aproximadamente, que é o período em que os livros, né, do Pentateuco, né, foram escritos. 1500, 1400 e alguma coisa, por aí se vai. Rejeitando, porém, a ideia de que, né, o livro de Jó teria sido escrito no período, né, do exílio babilônico, ou que o livro de Jó teria sido escrito, né, em algum outro período, né, por Salomão, né, filho, né, de Davi. O nosso segundo ponto aí vai falar sobre a estrutura literária do livro de Jó. Nós sabemos que o livro de Jó é um livro, né, de literatura sapiencial. O livro de Jó é um livro de poesia, está entre os livros poéticos, né, que são, né, Jó, Eclesiastes, Salmos, né, Provérbios e Cantares de Salomão. Dentro dessa literatura poética está o livro de Jó. O livro de Jó ele é referido como literatura sapiencial para diferenciar das literaturas ínicas, né, dos livros poéticos que são ínicos, ou seja, são canções cantadas pelo povo judeu. As literaturas ínicas são, né, o livro de Salmos, por exemplo, é uma literatura, né, que era cantada. O livro de Cantares de Salomão, né, por assim dizer. Aqui nós temos no primeiro item prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros livros da Bíblia. A organização do livro de Jó em poesia está, né, no seguinte contexto. Primeiro, nós temos uma prosa nos primeiros capítulos. Ao longo do meio do capítulo, nós temos, né, uma prosa, né, nós temos uma poesia, uma longa poesia, e os últimos capítulos, né, de Jó, nós temos uma prosa novamente. Então, primeiro nós temos uma prosa nos primeiros capítulos, né, nos meios, né, do capítulo, né, no meio do livro, nós temos uma longa poesia, e no final do livro nós temos uma prosa novamente. A organização do livro está, né, no seguinte sentido. Primeiro, nós encontramos Jó falando sozinho. É um monólogo, Jó falando com ele mesmo. Né? Em um segundo momento, nós temos Jó falando com seus 3 amigos, né, que era Elifaz, Bildade e Zofar. Em terceiro momento, nós temos Jó falando com um 4º amigo que lhe aparece, que é Eliú. É um jovem amigo, né, que vem depois dessa tempestade, depois desses momentos de confronto de Jó com seus 3 amigos, no intuito de consolar Jó, de trazer uma palavra de consolo para ele. Em um 4º momento, nós temos Deus falando com Jó. Agora já muda o cenário. Agora já não são seus amigos falando com ele. Agora é o próprio Deus falando com Jó, respondendo-lhe as perguntas que Jó havia feito. A grande questão é que Deus não responde Jó dando a ele resposta às suas perguntas, mas fazendo novas perguntas para Jó, tais como: onde você estava, Jó,
quando eu coloquei os fundamentos da terra? Quando você estava, Jó, quando eu coloquei o limite das águas? Me responda, Jó, se é que você sabe. Toda essa interação com Jó, né, através do Senhor nosso Deus, esse relacionamento de Deus com Jó, deu a ele uma sustentação de que ele não estava sozinho, de que o Todo-Poderoso esteve ao seu lado o tempo todo, né, mediante o seu sofrimento ou durante o seu sofrimento. Em quinto lugar, em quinto momento, nós temos a humilhação de Jó. Jó se humilha dizendo: eu ponho a mão na minha boca, ou seja, eu não tenho o que falar. O Senhor venceu. O Senhor é o vencedor dessa grande peleja, dessa grande batalha. Eu não tenho mais o que falar. Depois que Jó reconhece o seu estado, ele se humilha perante Deus, nós temos a restauração de Jó. Não só a restauração de Jó, mas a restauração dos seus amigos. Quando Jó ora pelos seus amigos e Jó, né, abençoa os seus amigos através da sua oração. Deus restitui os bens de Jó, a sua saúde, e ele passa então a viver uma vida próspera e feliz pelo restante então da sua vida. Uma outra questão no livro de Jó é a abundância de figuras de linguagens que aparecem. Jó utiliza pelo menos 7 figuras metafóricas. Uma delas é a figura do vai e vem. Outra a figura do vento, a figura da nuvem, a figura da sombra, a figura de uma corrida, a figura de uma águia e a figura de uma flor. Todas essas figuras para falar da brevidade da vida. Todas essas figuras para falar da fragilidade da vida e de que a vida é nula à parte de Deus. Se não for o Todo-Poderoso guiando as nossas vidas, estamos fadados ao fracasso o tempo todo. O nosso terceiro e último ponto vai falar aí sobre natureza e mensagem do livro de Jó. Nosso primeiro item aí, a primeira mensagem do livro de Jó é: por que os justos sofrem? Essa é uma pergunta milenar, uma pergunta que foi feita ao longo de milênios. E os filósofos, teólogos, tentam dar uma explicação para o sofrimento humano. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são as eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogo quanto filósofo têm procurado explicações para esse dilema. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus, né, sofriam em consequência dos seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Esta era a filosofia dos amigos de Jó. Eles chegam acusando Jó, dizendo: se você está sofrendo, é porque você está em pecado, Jó. Confessa os seus pecados. Confessa as suas culpas para que o Todo-Poderoso te justifique. A bem da verdade é que essa filosofia, essa ideia de que só os pecadores devem sofrer, que só os pecadores sofrem, essa ideia é uma ideia equivocada. O professor João Moreno de Souza Filho, né, professor do seminário Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, por longos anos, ele afirma no seu livro, né, o livro de Jó, né, os livros poéticos, ele afirma que existe pelo menos 5 motivos para o sofrimento humano. Um deles é o motivo chamado consecutivo, consequência dos atos. E mostra que, ao pecar, né, Adão colheu sérias consequências, né, do seu pecado ou da sua desobediência.
O sofrimento de Adão, de Eva e dos seus descendentes são consequências diretas dos seus pecados. Não é porque Deus é mau. E não é porque somos injustos, não é porque estamos vivendo na injustiça. Estamos colhendo as consequências do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, que afetou toda a natureza humana. Portanto, a partir do pecado humano, entrou no mundo a morte, as enfermidades, e todos morrem, né? Todos sofrem em decorrência das consequências da desobediência do nosso pai Adão. Um outro motivo porque o justo sofre é um motivo chamado corretivo. Deus corrige aquele a quem ama e açoita a quem toma por filho. O sofrimento, muitas das vezes, é uma correção divina. Como o pai corrige o filho, assim o Senhor também corrige aquele a quem ama. O apóstolo Paulo vai dizer: se estais sem correção, considere como bastardo e não como filho. Né? O pai que não corrige o seu filho, né, não o ama. E a correção provoca sofrimento, muitas vezes o castigo, colocando no cantinho do silêncio, né, a palmada, a varada, né, a chinelada, faz com que o filho sofra por algum momento, mas é para a correção, é para a bênção, é para que esse filho cresça, para que esse filho amadureça e no final da sua vida possa dizer: eu tive um pai que me exemplou, eu tive um pai que me castigou, né, que me corrigiu, me colocando nos trilhos certos e no caminho certo para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Um outro motivo, né, porque a pessoa sofre, né, um outro motivo do sofrimento é o motivo chamado punitivo. São as punições que as pessoas sofrem pelos seus atos de rebeldia. Um prisioneiro, por exemplo, ele sofre na cadeia porque ele está pagando, ele está sendo punido por um ato que ele fez, por um crime, por uma desobediência, ele está sendo punido. Quando somos multados, nós somos punidos pelo excesso de velocidade, por passar no radar acima da velocidade permitida ou por outra, né, infração no trânsito. Mas uma outra maneira, né, pela qual o sofrimento se apresenta é a instrução. O sofrimento, muitas vezes, ele é instrutivo. Nós sofremos não só porque estamos errados, mas porque estamos sendo instruídos. Ao longo, né, do nosso período na escola, por exemplo, quanto sofrimento os alunos passam indo e vindo, né, da faculdade. Às vezes fome no caminho, friagem no caminho, altas horas da noite, né, nos ônibus, né, que quebram ao meio da estrada. Quanto sofrimento! Mas esse sofrimento é um sofrimento instrutivo. Está instruindo essa pessoa para que ele seja um homem de verdade, uma mulher verdadeira, alguém que possa ser útil à sua sociedade em tempos depois. Paulo fala que sofreu muitas vezes, jejum muitas vezes, ele sofreu, né, muitas vezes de forma instrutiva, o Senhor o instruindo para que ele fosse a pessoa que Deus desejava que ele fosse, para que hoje nós pudéssemos ter o seu exemplo como um grande homem de Deus. O sofrimento também, ele se revela como redentivo. Nós não só sofremos como consequência dos nossos pecados, né, só como correção, como punição, como instrução, mas também o sofrimento redentivo. Como sofrimento redentivo, nós temos o sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Tudo que ele sofreu não é porque ele devia, não é porque ele estava sendo punido na cruz do Calvário, mas ele sofreu para trazer-nos a redenção. Ele sofreu para darmos o livramento do pecado, para dar-nos o livramento do inferno, o livramento da ira de Deus. Assim nós encontramos também, né, José do Egito, sofrendo no Egito,
né, todas aquelas agruras, todos aqueles sofrimentos, ao final ele diz: o Senhor me trouxe para cá para dar a vocês o livramento que vocês veem nesse dia. O meu sofrimento resultou em bênção para vocês. Muitas vezes Deus permite que o justo sofre ou que o justo sofra para que o seu sofrimento resulte em bênção para alguém. Então nós observamos que o sofrimento não é apenas um castigo para o infiel, para o ímpio, como dizia os amigos de Jó. O sofrimento, ele tem um grande desdobramento. No nosso segundo item do último ponto, existe bondade desinteressada, né? Há uma teoria, né, de que tudo que a gente faz é por interesse, de que tudo que as pessoas fazem é por interesse. Satanás embarcou nessa tese de que tudo que as pessoas fazem é por interesse e acusou Jó, né, de ser fiel a Deus, de ser temente a Deus, porque ele recebia os benefícios do Todo-Poderoso. Foi quando o Todo-Poderoso disse: Jó, Satanás, você está totalmente equivocado. Nem todas as pessoas me servem por interesse. Nem tudo que as pessoas fazem é exatamente por interesse. Toque nos bens de Jó e você vai ver que ele me serve não por interesse, mas por amor. Satanás imediatamente toca nos bens de Jó, colocando Jó, como diz o dito popular, a pão e mexerica. Jó, no entanto, ele zomba de Satanás quando ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás, não contente, porque o Satanás ele não fica contente, ele não se dá por vencido, ele volta à presença de Deus para tentar denigrir Jó e tentar denigrir a imagem do Senhor. Quando ele diz que Jó, ele servia a Deus porque tinha uma saúde perfeita. Deus permitiu que Deus permitiu que o Satanás tocasse na saúde de Jó para provar para Satanás que Jó não servia a Deus por causa da sua saúde, por causa daquilo que ele tinha, mas por quem Deus representava para ele. Ao final de tudo, né, de toda essa situação degradante que Jó ele passa, ele diz: nu eu nasci, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Nem as enfermidades, nem o sofrimento tirou a fidelidade de Jó, mostrando que as pessoas não necessariamente servem a Deus, né, de forma interessada. Há uma maneira de servir a Deus pelo que Ele é. Há uma maneira de servir a Deus por aquilo que o Senhor representa para as nossas vidas e não apenas por interesse, como pensava Satanás e como pensa ainda alguns, né, no mundo atual. Porque, aliás, pode o homem compreender a Deus? É o nosso terceiro e último item. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos, né, que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade de Deus. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Entender Deus é simplesmente impossível. Como pode o finito entender o infinito? Né? Aquele que é temporal entender o que é atemporal, né? O finito entender o eterno. Isso já não pode jamais. Né? Não temos como entender Deus, mas temos como experimentá-lo num relacionamento pessoal e amoroso com o Todo-Poderoso. O livro de Jó, né, ao longo, né, desse trimestre, nós vamos estar observando que o livro de Jó, ele nos mostra exatamente essa possibilidade de experimentarmos um relacionamento fiel e amoroso com o Todo-Poderoso.
Que Deus nos ajude, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no preparo da sua aula. Estude bastante sobre o livro de Jó, sobre o contexto de Jó, para que você possa abençoar a sua classe de escola bíblica dominical. Eu espero de alguma maneira ter contribuído para a sua vida, para o seu ministério, e espero você em um próximo vídeo, se Deus quiser.